Fala, fã do esporte, tudo bem? Meu nome é Yuri e seja muito bem-vindo ao canal Chute Certo. Tudo bem com você, né? Espero que seja tudo bem aí, que você está do outro lado da tela aí, vendo pelo celular, né? Pelo computador, pela TV, né? Enfim, de onde você estiver. Canal Chute Certo aí para trazer curiosidades, detalhes e também muitos desafios aí para você sobre este universo do futebol. E hoje eu trarei, né, informações, detalhes e um pouco também da história do Guarani Futebol Clube, sim, ó, que é a camisa que estou vestido. O Guarani Futebol Clube, que é o único time aí que até os dias atuais detém o título de campeão brasileiro, né, do interior, né, o único campeão brasileiro do interior, né, foi o Guarani no ano de 1978. Trarei detalhes sobre a rivalidade, né, com a sua arquival Ponte Preta, né, revelações aí de craques, né, fundação do clube, de estádio, enfim, tudo mais de detalhes aqui, beleza? Então partiu para a fundação do Guarani Futebol Clube. Voltei, transição aí, ó, transição TikTok. Então vamos começar. O Guarani foi fundado aí na Praça Carlos Gomes, né, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, no dia 2 de abril de 1911, né? A data aí está também exposta no seu símbolo até hoje. Foi criado por 12 jovens, né, da época, 11 de descendência ali italiana e somente um ali, né, de descendência alemã, né? O nome Guarani foi inspirado na obra musical de Carlos Gomes, né, obra chamada O Guarani. O Guarani não começou assim com o nome já em português, que a gente conhece hoje. Começou, né, como qualquer time que começou no Brasil, praticamente, né, vendo pelos nomes ingleses, né, o futebol foi criado na Inglaterra, né, veja pelos nomes ingleses. Então era Guarani, terminava com Y, não com I, era Guarani Football Club, né. Então o Guarani já começou ali meio English, né, meio no inglês ali, mas depois ali foi mudando, né, como conforme passa do tempo, como os outros times também, né, foram alternando. Seu nome, uns mantém até hoje, como o Grêmio, né, que o Grêmio é Grêmio Futebol Clube Porto Alegrense, né. Então o Grêmio, né, é um exemplo aí que ainda mantém esse nome em inglês. Então, né, essa foi a fundação do Guarani. Foi criada aí na Praça Carlos Gomes no dia 2 de abril de 1911, né, por esses jovens aí, né, que apreciavam, né, teve ali, né, uma ideia, né, de criar o time de futebol com o nome da obra musical O Guarani de Carlos Gomes. Belezinha? Agora partiu para a fundação do estádio aí tão conhecido que é o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Beleza? Então vamos lá. Venho no soco aqui. Então vamos lá, como falei no take anterior, vamos falar sobre a fundação, né, do estádio Brinco de Ouro da Princesa, que foi fundado no dia 31 de maio de 1953. E é uma história muito bacana, né, meio diferente assim para colocar um nome num estádio. É porque às vezes é muito homenagem de jogador, homenagem a alguma coisa da cidade, né? Teve um pouco ali envolvido, mas foi bem de criatividade, né? O nome do Brinco de Ouro. Na época ali de 1953, um jornalista ali, ele estava vendo a maquete, né, de como ia ficar pronto, né, a construção, né, do estádio Brinco de Ouro. Estava vendo ali a maquete e ele percebeu, né, que o formato do estádio remetia, né, lembrava muito um brinco, né, um brinco que as mulheres usam, né, não sei se era especificamente um, um brinco que era usado pelas mulheres na época, né, em Campinas ou no Brasil, eu não consegui pegar essa informação, mas ele viu, ó, realmente esse estádio tem o formato de um brinco. E também, né, o nome Princesa veio, né, junto com essa conjunção do brinco, pelo formato do estádio, o nome Princesa, né, no Brinco de Ouro da Princesa, a Princesa vem pelo apelido, né. Outra informação que infelizmente eu não sei como falar, se é até hoje, mas deve ser até hoje, né, ou antigamente, Campinas era conhecida como Princesa do Oeste, né, a cidade tinha esse apelido de Princesa do Oeste. Então a junção, né, de brinco, né, pelo formato ali que o jornalista achou a maquete do estádio, mais o apelido da cidade de Campinas, que é Princesa do Oeste, formou. E assim foi criado o Brinco de Ouro da Princesa, né?
era mais assim, o Brinco de Ouro para a Princesa, né? O Brinco de Ouro à Princesa. Então foi assim criado, né, o nome que detém até hoje, né, o estádio que o Guarani joga, que é o Brinco de Ouro da Princesa. E agora, né, vamos partir para o mais importante, né? Pela grande conquista aí, né, com mais detalhes do título brasileiro de 78 do Guarani. Beleza? Vamos nessa. Aqui o tapinha, que é o TikTok assim, ó. TikTok, vamos lá. Meu Deus, só foi falando TikTok, mas vamos com calma. Então, vamos para a parte que eu falei do take anterior, sobre o grande, né, o maior título, né, vamos dizer, o maior título da história do time do Guarani Futebol Clube, que é o título brasileiro de 78, né, o Campeonato Brasileiro da Série A de 78, que era muito conhecido antigamente como taça de ouro, né, antigamente era conhecido como taça de ouro, né, a Série A, taça de prata, né, já bem pelo nome que a gente me conhece assim, era a Série B da época, né, então a gente, o pessoal da época assim, né, chamava muito o Campeonato Brasileiro de Taça de Ouro. O Guarani, né, que era treinado pelo técnico Carlos Alberto Silva, que era um professor de educação física, tinha treinado alguns times ali do interior ali de Minas Gerais, né, alguns times mineiros, que não é tão, tipo, não tem tanta relevância assim hoje no cenário do futebol, né, tem sua relevância, mas não tanto assim no futebol brasileiro. E veio pro Guarani assim meio desconfiado, né? Pela imprensa campineira, né? Porque um cara que, pô, professor assim de educação física e tal, não era tão assim comum de ver no futebol. Então o Carlos Alberto Silva chegou com uma missão ali de dar uma estruturada no time, pegou muitos jovens de base, né? Como, né, o grande jogador Careca, né? Careca que muita gente que acompanha futebol sabe. Ele é o maior artilheiro do Brinco de Ouro, né? Na história ele é o maior artilheiro do estádio do Guarani. Jogou junto com o Maradona no Napoli, jogou em seleção brasileira, né? Então é muito conhecido. Carlos Alberto Silva, então, viu ali o jovem ali, se aprimorando, pá, colocou pro time principal. E era um time muito zoado, né? Que tinha o famoso ataque de risos, né? Que era Careca, Capitão e Bozó, né? Que eram aí, você pegar na época assim, vídeos assim, se você achar no YouTube, eram cracaços de bola, né? Jogavam o fino. Então a imprensa zoava muito e tipo, mano, que time é esse? Olha o nome do ataque, né? Ataque de risos, né? Capitão Careca e Bozó. Então, Carlos Alberto Silva mostrou, não, eu vou estar certo, eu vou levar esse time para muito grande. Como foi o que aconteceu num jogo, que o Guarani chegou ali na semifinal contra o Internacional. Né, o Inter já estava ali cantando vitória, né, falando, pô, tá aqui, esse é o meu time e tal. E em Porto Alegre o Guarani meteu 3-0 com um golaço de falta do Zenon. Né, foi das peças-chaves, né, um dos craques daquele time de 78 do Guarani. E foi assim, né, que o Carlos Alberto Silva mostrou, ó, esse é o time bem pá, né, a gente vê da época assim, né, bem bom mesmo. Então o Guarani foi sobressaindo, ganhando, perdendo, mas muitas entrevistas assim, né, dos jogos assim, o Zenon anos depois falou que contra o jogo do Internacional depois que ganhou, ele cravou assim, ó, tá aqui, ó, cravou que o time do Guarani seria campeão, né? E o que ocorreu, né, na final foi uma final, né, paulista, né, entre dois grandes alviverdes aí, né, hoje de São Paulo, que é o Guarani, e, né, um dos maiores campeões aí dos últimos tempos aí do futebol brasileiro, que é o Palmeiras, né? O Guarani enfrentou o Palmeiras, né, de jogo de ida e volta, né? Naquela época não era como a gente conhece hoje como pontos corridos, era jogo de mata-mata, era clube, né? Fala uma palavra aqui, era clube pra cacete. Era muito clube, né? Era mais de 80, 100 clubes, assim. Era tipo quase uma copinha aí, que tem quase 130 clubes, assim. Né? Então era de mata-mata e o Guarani, né, sobressaiu, o Palmeiras sobressaiu e os dois se enfrentaram na final. Era o jogo de ida e volta, o primeiro jogo foi 1-0, o gol de pênalti do Zenon, né, com uma falta ali meio em cima do Careca, do goleiro do Palmeiras, né, em cima do Careca, o goleiro foi expulso, entrou o jogador ali de linha no gol, né, e o Zenon, né, como um ótimo batedor de bolas paradas,
bateu 1-0. E o jogo de volta foi aqui em Campinas, no Brinco de Ouro. E o Guarani se sagrou campeão com placar também de 1-0, né? O agregado aí foi de 2-0. O gol de 1-0 aqui foi gol do Careca, né? Num rebote, né? Ele chutou ali meio virando assim, ó. Tá. Meio virando. E ele fez esse gol e, né, detém aí esse grande título aí pro Guarani, né? Era Zenon, era Neneca, Careca, Capitão, Bozó, Renato, eram times recheados aí de grandes craques, né? E agora vamos pro segundo maior título, né? Aqui, ó, a Estrela de Prata, né? O segundo maior título do Guarani, a Série B de 81. Aqui, ó, Tapinha. Ó, o Tapinha voltando aí. Então, falar bem brevemente, bem rapidinho, sobre o título, né, da Taça de Prata, né, a famosa Série B, né, a Bezona, a Série B de 81, né, o Guarani ali participando, né, de bons campeonatos, Série A, mas, né, teve ali a frustração do ano de 1980 ser rebaixado ali para a segunda divisão, né? E ia disputar a Série B de 81. O Guarani ali que era bem favorito, porque ainda tinha um time muito forte. Tinha Jorge Mendonça, né? Pô, palmeirenses aí, todo mundo conhece como que é o Jorge Mendonça aí da época, né? A galera que vê aí, que vê o meu vídeo aqui um pouco mais velho aí, deve saber como que o Jorge Mendonça jogou, né? Era um cracaço de bola ali pelos vídeos que eu vi. O Guarani passou ali sobre os times, teve ali derrotas, vitórias. O Careca foi o grande artilheiro daquele campeonato. Né, ganhou sobre o Anapolina, né, lá em Anapolina, em Goiás, ganhou sobre o placar de 4-2 e no jogo de volta aqui em Campinas, os dois ficaram empatados no placar de 1-1. Né, o Guarani levou aí no agregado de 5-3, né, e se consagrou campeão da Taça de Prata, né, que atualmente chamamos de Série B. Né? Então, agora vamos para o último detalhe, né, a última parte da história, assim, e depois os detalhes, né, que os curiosidades, né, na verdade, sobre esse time, né, que é muito relevante para o nosso futebol brasileiro. Vamos falar agora do derby entre Guarani e Ponte Preta, né, o famoso derby campineiro. Vale. é, vamos falar sobre o derby agora, né? O nosso último assunto aqui, depois, antes das nossas curiosidades. O derby campineiro ali começou ali perto de 1912, né? 1913. O primeiro jogo que hoje em dia a gente não sabe, né, o resultado. A gente fala que é um resultado desconhecido. Uns falam que foram vitória do Guarani, uns falam que foram vitória da Ponte Preta, uns falam que é empate. Né? A gente não tem essa estatística exata, né, de quem saiu vencedor ou os dois empataram. Mas o Guarani é o maior campeão, né? É o que tem mais vitórias neste clássico. São 70 vitórias do Guarani, são 67 vitórias da Ponte Preta, mais de 69 empates, mais 200 partidas assim. O Guarani tem mais de 270 gols, a Ponte Preta tem mais de 250 gols. Então é um derby muito acirrado. Com o maior artilheiro, né, já trazendo um pouco da curiosidade, o maior artilheiro deste derby é o jogador Zusa, né? Ficou muito tempo pelo Guarani, né, nas décadas de 30. O Zusa, ao todo na carreira, já marcou 18 gols no derby. É muita coisa, um clássico você é meio que o rei já. Então o Zusa detém o título de maior artilheiro da história do derby campineiro com 18 gols marcados, né? E é um derby que mexe muito com a cidade, eu que moro aqui, né? Eu sou bugrino. É um derby que mexe com a cidade inteira, a cidade fica com outro ar, né? Com os dois lados ali, né? Do Guarani e da Ponte Preta. É um clássico muito pegado, é um clássico que é jogo de final, porque se você perder, parece que você perde uma parte ali, pô, como um time, né? Como representação sua para o time. Então é uma coisa surreal, né? O Corredor Verde, né? Que é a festa ali fora dos torcedores do Guarani também, né? O corredor ali alvinegro também da Ponte Preta quando os jogos são sediados no estádio da Ponte Preta. Enfim, é um clássico absurdo. É um clássico muito bom de ver. É um clássico que você vê a rivalidade, né? Que tipo, na verdade ali, tá, pá, mas não, uma rivalidade
bate assim mesmo de frente com muitos clássicos, como o Grenal, o Derby Paulista, o Sansão, enfim, muito clássicos aí pelo Brasil. O Derby Campineiro é um derby muito, vamos dizer assim, principal ali na lista dos maiores clássicos que tem no Brasil. Então, o Derby Campineiro é uma coisa muito surreal, uma coisa muito bacana, né? Infelizmente não teremos aí nesse Paulistão de 2024 o Derby, porque os dois tiveram o azar de cair no mesmo grupo, mas na Série B, né, teremos aí o Derby, né, no primeiro turno, no segundo turno, né. Então espero que sejam grandes jogos, né, para as duas equipes que vão jogar aí nessa Série B. Agora Guarani vindo por uma amarga tentativa aí frustrada de acesso, né, a Ponte quase rebaixando, né, ganhando na última rodada de 3-0 sobre o CRB, né, não rebaixou para a Série C e continua aí na Série B, né. Então, espero que as equipes, né, tenham se fortalecido e seja um grande derby, né, nesse ano de 2024, né, como sempre esse clássico sempre é, né. Então, a parte agora, né, terminamos aqui um pouco do Guarani, assim, vamos para as curiosidades aí do Guarani, sobre craques que foram revelados, artilheiros, público, né? Enfim, tudo mais, beleza? Então vamos nessa. Vamos para a última parte, que aí é a parte das curiosidades, né? O maior artilheiro, né, que eu já falei, o Zusa, além de ser o maior artilheiro do derby, ele é o maior artilheiro da história do Guarani. O Zusa, no Guarani, já anotou ali na sua papeleta já mais de 220 gols pelo Guarani, né, até hoje. É o maior artilheiro da história do Guarani Futebol Clube, né, 220 gols. Eu, né, não consigo achar assim vídeos, porque são vídeos muito antigos, são vídeos da década de 30. Então, naquela época, assim, clubes de tamanho assim do interior era muito difícil de achar, né? Vídeos até times assim grandes como São Palmeiras, Corinthians, né, São Paulo, Santos, enfim, eram bem difíceis de achar. Então, o Zusa, ele detém o título de maior artilheiro da história do Guarani Futebol Clube com mais de 220 gols. É gol pra caramba, né? Pro Zusa aí, né? Então foi o caracaço aí. Na outra parte, que eu ia falar junto como foi fundado o Brinco de Ouro, eu ia falar ali junto, mas eu falei, não, vou deixar ali na parte final das curiosidades, que é o maior público, né? O Guarani, hoje, o estádio cabe mais de 30 mil torcedores, ainda é bastante gente, mas antes já recebeu muita gente. E o maior público do Guarani foi Guarani 2, Flamengo 3, no Campeonato Brasileiro de 82, né? Válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro. Né? O Guarani colocou mais de 53 mil pessoas dentro do Brinco de Ouro, acho, contando ali com os torcedores do Flamengo, mas a torcida do Guarani que eu já vi umas fotos assim desse jogo, era a torcida do Guarani em peso, né? Na parte do tobogã, na parte da vitalícia, na parte ali da cabeceira, né, do estádio. Então foi muita gente, né? O Guarani infelizmente saiu derrotado, né? Mas foi um grande jogo, né? Esse 3-2 aí do Flamengo em cima do Guarani no ano de 82 pela semifinal do Campeonato Brasileiro. E a última ali, eu vou falar dos craques, né? Que foram já revelados e um pouco assim, bem brevemente sobre os craques. O Careca, né, como eu falei, o maior artilheiro do Brinco de Ouro, né, tem mais de 180 gols no Brinco. Depois do Brinco de Ouro, né, passou pela cidade de Campinas, foi jogar no São Paulo, jogou no Napoli, né, fez uma das maiores duplas, né, do futebol brasileiro, né, Careca e Maradona, fizeram história no clube italiano do Napoli, né, o Napoli, que é um clube bem relevante na Europa. Os dois fizeram muita história, né, deram uma baita relevância pro clube italiano. Depois ali jogou em seleção brasileira, jogou em Copas, né? Então o Careca é bem conhecido. O Neto, né, o craque Neto, né, o pão! O craque Neto, ele começou no Guarani, né, ficou quase 10 anos, né, como ele diz, ele ficou uns 8 ou 9 anos jogando pelo Guarani, um dos artilheiros do Guarani, mestre, né, nas bolas paradas, pelos gols de faltas aí que a gente vê pelos vídeos, muitos golaços de bola parada,
né, na falta ali de pênalti também. Era um caracaço. Depois jogou por São Paulo, Palmeiras e Santos, né? Jogou pelos três, mas que ele se mais destacou e é ídolo, né? Pelo Brasil aí, que todo mundo conhece ele, foi ídolo do Corinthians, né? Mais de 90 gols, mais de 100 gols, né? Pelo clube paulista. Ganhou o primeiro título brasileiro do Corinthians em 1990, né? Um título inédito que o Corinthians tentava, o Corinthians tipo, ali, só estava ali ganhando paulistas, mas queria aquela relevância a mais. Né? Em 90, né, o Neto, junto com vários craques na época ali, junto com ele no Corinthians, trouxeram, né, esse grande título para o Corinthians. Depois jogou, né, fora do país, depois voltou para o Guarani, jogou em seleção brasileira, jogou Olimpíadas, né? Enfim, foi um grande craque. E por último, né, para terminar esse vídeo, falarei de um cara que eu queria ter visto jogar, mas eu sou um grande fã, né? Infelizmente não tive a oportunidade de ver ele jogar ali, né? Mas, pô, ainda aposentado, ele representa bem a história do Guarani, fala bastante, que é o Amoroso, né? Amoroso aí, São Paulinos deve conhecer muito bem. Amoroso começando aí nas categorias de base do Guarani, foi artilheiraço de 94 naquele timaço do Guarani que tinha o trio, né? De Djalminha, Amoroso e Luizão, né, três cracaços, tipo, muito acima da média, né, do futebol. Amoroso aí foi bastante, fez bastante gol, né, eu até travei aqui, fez bastante gol pelo Guarani em 94. Você vê que o cara é bom quando a pessoa trava aqui. Então foi um grande artilheiro de 94, jogou no Borussia Dortmund, na Alemanha, fez história também no Borussia, jogou no São Paulo, ganhou a Libertadores fazendo gol na final contra o Atlético Paranaense. Tem bastante história junto com o Luizão lá no São Paulo também. Ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, jogou em seleção brasileira. Então o Amoroso é bem repleto, junto com o Careca, com o Neto, né, e outros vários craques que passaram pelo Guarani, ou começaram no Guarani. Ele é bem repleto aí de muitas conquistas, porque era um cara muito artilheiro. A jogada deles é sensacional. Eu recomendo pra vocês ver highlights assim no Borussia, no Guarani. Cara, era um atacante fora da curva. Isso que eu digo mesmo. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse meu primeiro vídeo, né? Espero que seja o primeiro de muitos. Né? Se inscreva aí, deixa o like, comenta uma ideia aí de vídeo, né, para a próxima semana que eu vou gravar aí. Compartilha pro seu amigo, pra sua amiga também, né? Você aí que é mulher e gosta de futebol, também pode compartilhar pra sua amiga, né? Você aí também, homem, aí compartilha aí pro seu amigo, né? E eu espero que você tenha gostado aí destes detalhes assim, né? Curiosidades sobre o Guarani Futebol Clube, beleza? Então, fico até a próxima. Agradeço de coração quem viu até o final e tamo junto. Falou!